Olá, eu me chamo Alisson. Tchau, Breno. Eu sou a Deia, sou a mãe destes dois. Esse aqui é o Mike. Esse é o canal Uma Família que Lê e este é o nosso primeiro vídeo em família. A ideia de fazer esse canal foi para promover um bate-papo entre família a respeito de livros e uma vez ou outra sobre filmes e séries também, e incentivar tanto a leitura na nossa família quanto na de vocês que queiram assistir e queiram compartilhar as suas visões tanto dos livros quanto dos filmes e séries com a gente. Hoje a gente vai falar sobre Alice no País das Maravilhas. Este box eu comprei para o Breno, tem um tempinho. Hoje a gente vai falar só sobre o primeiro livro, mas eu vou aproveitar para mostrar para vocês o box, caso alguém tenha interesse em adquirir, já ver como é. Aqui a gente não está fazendo nenhuma propaganda de editora, mas apenas mostrando o que a gente tem e fica a seu critério adquirir ou não. O Alisson vai mostrar porque ele está aí mais perto, mas tem bastante figuras, é muito bonito. E tem essa versão que ele está mostrando, que é o primeiro livro, Alice no País das Maravilhas. Tem várias ilustrações. A diagramação também é muito bonita. Este box é da Pandorga. Esse é o outro livro, Alice através do espelho e o que ela encontrou lá. E este aqui é um livro de desenhos para pintar. O Breno pintou alguns. Deixa eu pegar um aqui Que ele pintou para mostrar. Esse aqui é o que você falou que é você, né? Uma versão loira. Enfim, bom, esse é o que a gente tem em casa, mas eu li uma versão que eu vou deixar aqui ou na descrição. Eu ouvi também uma versão em inglês no Audible e uma versão em português no Storytel e gostei bastante. O Alisson... Eu ouvi essa versão também do Audible, que é com a Scarlett Johansson, né? Isso, excelente versão. Eu li uma versão se não me engano, da Amazon Classics, que acho que é gratuito lá no site da Amazon, é em inglês. E acho que o Breno ele viu em português, né? Ele ouviu no Audible e em português também. Bom, então agora eu vou resumir um pouquinho do livro da Alice no País das Maravilhas e depois a gente vai comentar o que cada um gostou, enfim. Alice é uma menina, ela está no quintal com a irmã está lendo um livro e ela acha um porre aquela leitura, porque ela vê que não tem figuras, só tem palavras, e aí ela se distrai e vê um coelho passando correndo e ela segue esse coelho, entra numa toca atrás desse coelho e a partir daí ela vive diversas fantasias, diversas emoções. Ela vai encontrar com uma lagarta, com um gato, vai também encontrar com cartas de baralho, vai viver diversas fantasias inimagináveis. Ela vai crescer, vai diminuir e durante todo o livro é uma aventura muito emocionante. E agora a gente vai comentar um pouquinho o que cada um gostou, o que cada um achou. E começando pelo Alisson. Bom, a parte que eu mais gostei no livro é aquela parte do chá, quando eles sentam ali para tomar um chá, Alice e alguns outros personagens, incluindo o chapeleiro, e é cheio de alfinetadas, né, de um no outro ali, em relação a falar as coisas. Um interrompe o outro, pergunta sobre uma coisa, o outro faz uma pergunta que nem resposta tem, e aí ela fica estressada, né, com isso, ela vai ficando nervosa. E é uma parte que eu gostei bastante. No filme também, eu acho que é a cena que eu mais gostei, porque é bem próxima, né? Algumas dessas falas aí são bem próximas ao livro. E não falando sobre o segundo livro nem o segundo filme, mas no segundo filme eles fazem uma ligação especificamente com essa cena,
quando eles comentam que é sempre hora do chá, né, pra eles. É sempre alguns minutos ali, acho que 1 minuto pra hora do chá, alguma coisa assim. E aí no segundo filme eles vão explicar, né, dar esse contexto, explicando por que pra eles ali naquele momento é sempre a hora do chá, e até aquela questão que eles falam do tempo, né, que o tempo na verdade não é o it, né, do inglês, que não seria o ele ou ela, né, mas alguma coisa, mas que na verdade é um he, que seria um ele, na verdade, dizendo que o tempo não é alguma coisa, mas sim alguém, né? E essa é uma parte que eu gostei bastante também. Você, Breno? Por incrível que pareça, minha parte preferida do livro e do filme também É essa é daí? do chá. Sim, pelo motivo do filme, né? Que tem aquelas várias perguntas que não tem resposta, cenas engraçadas. Aquele ratinho, né, no filme, tem aquele ratinho que é engraçado, não lembro o nome dele agora, mas aquele lá é engraçado pra caramba. E o seu? Eu também gosto da parte do chá, mas eu gosto bastante da Rainha de Copas. Gosto entre aspas, né? Eu acho engraçado o que ela fica falando o tempo todo. Cortem as cabeças, cortem a cabeça dele, cortem a cabeça dela. Acho engraçadíssimo. Mas tem um trecho que eu acho maravilhoso, que eu vou ler aqui. Eu quero ver como é que vocês reagem. A Alice está conversando com a duquesa e a duquesa fala assim para ela: seja o que você parece ser, ou trocando em miúdos, nunca imagine que você mesma não é outra coisa senão o que poderia parecer a outros, do que o que você fosse ou poderia ter sido, não fosse senão o que você tivesse sido, teria parecido a eles ser de outra maneira. Essa para mim é a melhor parte. E aí a Alice responde assim: acho que entenderia isso melhor se o visse por escrito. Assim, ouvindo, não consigo acompanhar muito bem. Nem a gente, né? Você fica assim, boiando. O que essa mulher tá falando? O que essa duquesa tá falando pra ela? Não dá pra entender nada. E tem uma outra versão. Pega o meu Kindle aqui, por favor. Tem uma outra versão, que não é a que a gente tem aqui, mas eu tenho no Kindle, eu vou deixar aqui também, em que tem uma nota do Chesterton que eu acho muito interessante. E o Chesterton fala assim, numa nota que ele escreveu: pobre, pobre Alice, não só a apanharam e a fizeram estudar lições, foi forçada a infligir lições a outros. Isso em relação às diversas interpretações que hoje em dia tem Alice, né? Já vem de um bom tempo. Mas todas as áreas, seja a psicologia, a filosofia, entre outros, e diversos leitores de diversas áreas, cada um tem uma explicação para cada momento do livro, para cada situação. E é difícil realmente hoje uma criança, um adolescente ou uma pessoa que nunca tenha lido sentar para ler um livro da Alice sem se perguntar o que quer dizer isso, o que ele quis dizer. E quando, na verdade, na minha opinião, você tem que primeiro ler o livro e ver se você entendeu, se você gostou ou não. Depois você parte para essa etapa de querer interpretar, querer Referências, achar, né? buscar referências. Mas, poxa, se dê o direito, se permita ler o livro sem a necessidade dessas interpretações primeiro, né? Mas, enfim, é só uma opinião e fique à vontade para discordar também. Eu, quando... as primeiras vezes que eu li, e depois numas aulas de psicologia que eu tive num curso, eu interpretava a Alice como esquizofrênica. Hoje já não penso tanto dessa forma. Eu sei que alguns psicólogos, psiquiatras, até já vi alguns vídeos no YouTube de pessoas dessas áreas dizendo que tem traços também, mas eu acho que a gente não tem que se prender tanto a isso. Tem que deixar a imaginação fluir, acompanhar o livro, mas sem esses, como diria, preceitos. Julgamentos. Sem esses julgamentos, enfim, cada um é livre para ler e interpretar da maneira que achar melhor. Então, tem diversas interpretações, mas pode simplesmente ser apenas um sonho, né? E até em relação a isso, quando, pelo menos pra mim, quando depois de todo o livro, e aí um grande spoiler, né? Quando você chega lá no final e você vê que ela
tá acordando e tudo foi um sonho, então se tudo aquilo ali foi um sonho, tudo isso deixaria de ser relevante, porque no final das contas é só a imaginação de uma criança enquanto ela tá dormindo e tal. Então, não, pelo menos eu não vejo porquê de tanta análise, né, assim, de certa forma, sendo que era o sonho de uma criança. Mas eu também entendo quem busca, né, algo a mais do que a história em si, porque faz parte, né, o mundo todos os livros, tudo é sempre cheio de referências, então eu entendo também por que as pessoas fazem isso, mas como ela comentou, acho que a gente também tem que se permitir tentar ver as coisas de uma forma mais simples, né, pelo olhar de uma criança, nesse exemplo aqui pelo menos. Bom, o primeiro filme eu assisti, inclusive nós assistimos juntos no cinema, né, Breno? Eu acho que você estava juntos também, não tenho certeza. Acho que eu tava. Mas eu já não lembro mais nada. Eu praticamente lembro as partes do Chapeleiro e... O Johnny Depp, né? Que pra mim é sempre marcante porque eu gosto bastante, né, dessa parte. Mas eu acho que eu lembro mais do segundo filme, então não vou comentar aqui do segundo. A gente grava um outro vídeo outro dia pra falar do segundo livro e do segundo filme também. Do filme, o que você curtiu mais do filme? Você curtiu mais o filme ou o livro? Filme. O que você curtiu mais do filme? Além da cena do chá, tem a cena lá da batalha contra aquele dragão. Lá no finalzinho, né? Terceiro ato lá. Eu acho que são interpretações, né, visões diferentes. O filme ele tem coisas que não tem no livro, então eu vejo que os diretores, né, os produtores, etc, eles tomaram a liberdade de contar a história a partir de certo ponto, contar uma outra história, né, seguir com ela de uma outra maneira. Tanto é que você tem vários filmes, né, se não me engano, tem filme animado da Alice, que se eu não me engano não é 100% fidedigno ali, né, o livro. Você tem, acho que o mais recente, né, que foi o que a gente foi ver lá, que é com pessoas mesmo, né? Não é animação. Mas eu acho que ele conta uma outra história. Mas as duas histórias eu acho que são bacanas, são bem interessantes. Mas eu acho que dos dois eu preferi o segundo. Então eu falo mais no segundo vídeo sobre esse segundo filme. Então. Bom, a história da Alice verdadeira. Nossa, ali. Alisson. É interessante também. Esse livro conta um pouquinho, tem outras edições que tratam bem mais do tema da Alice real e de como esse livro surgiu, mas resumidamente ela e a irmã dela, ela tinha 10 anos de idade e ela e a irmã estavam num passeio de barco com Lewis Carroll, que era amigo da família, e elas pediram que ele contasse uma história para entretê-las ali durante o passeio. E aí ele inventou uma história e ela gostou tanto, a irmã também, e pediram que ele escrevesse essa história e daí surgiu Alice no País das Maravilhas. Quanto à polêmica envolvendo o autor e a Alice, a gente não vai entrar nessa questão. Para quem tiver interesse, esse livro também conta um pouquinho sobre a polêmica, porque fala-se muito, né? Hoje em dia fala-se muito a respeito disso, mas eu acho que no momento, pelo menos no momento, não vem ao caso a gente tratar desse tema. Mas é isso então que a gente gostaria de falar. Então a gente se vê no próximo vídeo no canal. Até lá!